Êxodo capítulo 23, vamos ler ali no verso 20, onde está escrito assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Êxodo capítulo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Agora eu leio mais uma vez, você repete alto e forte. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. E te leve ao lugar que tenho preparado. Oh, glória! Você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, diga: glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Então, meu Pai, fala com cada um de nós, que eu diminua e que teu Espírito Santo venha falar e testificar em nosso coração. E esta palavra, Senhor, vem direto do Senhor para nós. Então, que assim seja, para que essa palavra vá e dê frutos para nós vai ser enviada. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu vi que é uma palavra boa. O próprio Deus, Ele está dizendo que Ele vai enviar um anjo que vai na frente para guardar pelo caminho, para levar ao lugar que Ele tem preparado. E esse anjo, ele é o próprio Deus. Quando no Antigo Testamento tem a palavra anjo, e o anjo está em letra maiúscula, 99% se fala de Jesus. Então, é como se Deus estava falando: eu estou enviando meu filho, estou enviando ali Jesus, o próprio Deus. Mas só que Ele promete de fazer esse caminho todo com eles, para que eles possam ir em segurança. Mas Deus exige que, para que aquilo aconteça, eles façam a parte deles. E assim é conosco. Deus promete de colocar anjos ao nosso redor, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor se acampam ao lado daqueles que o buscam e temem. Então tem anjos ao nosso redor, anjos que são ministros de Deus para nos ajudar, mas nós temos que obedecer os mandamentos. Temos que andar segundo a palavra do Senhor. Se você voltar aqui no verso 14, diz assim, o próprio Deus falando através de Moisés: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerá pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então Deus está instituindo as festas para aquele povo que está saindo da escravidão. Está falando que vai haver a festa dos pães sem fermento, aqueles pães árabes. E eles vão comer 7 dias esse tipo de pão, como o Senhor ordenou. E ele diz: olha, ninguém venha na minha presença de mãos vazias. Seja rico, seja pobre, mas apareça com aquilo que é necessário. Verso 16. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. E a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. Então Deus está dizendo: olha, vocês vão plantar, vocês vão colher. Quando vocês tiverem feito uma colheita maravilhosa, vocês vão se reunir para comemorar na minha presença. Então você vê que Deus,
Ele é um Deus de alegria. Ele é um Deus que quer que nós tenhamos essa comunhão entre os irmãos, inclusive com festa. Eles plantavam, viviam da agricultura, a colheita era boa, juntava tudo, se reunia e comemorava junto com o Senhor. E ele coloca no verso 17: 3 vezes ao ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. 3 vezes ao ano, eles tinham que peregrinar até lá na presença de Deus. Não era em qualquer lugar. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. Não poderia misturar o sangue com o pão que tivesse fermento, né? Tivesse fermentado. As primícias dos frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então Deus está dizendo, olha, vocês vão colher tudo que for primeiro, as primícias, aquilo que vai logo no começo. Vocês vão separar uma parte, vão trazer na minha casa, vão trazer na minha presença para comemorarem junto comigo. Se vocês forem oferecer um cabrito, no leite da própria mãe vocês não vão cozê-lo. E aí Deus faz uma promessa. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então você vê que Deus, ele quer abençoar, mas ele está dizendo, vocês vão se guardar diante do anjo, vão ouvir aquilo que ele fala e não vão se revoltar, se rebelar contra ele, porque ali, né, nesse anjo, está o meu nome. Era o próprio Jesus. Se vocês se rebelarem, não perdoará a vossa transgressão. Então, por aqui você vê que muitas pessoas dizem, o nosso Deus é Deus de misericórdia, de graça. Se pecar não tem problema. Alguma religião vai dizer, não, tem o purgatório, você fica lá um tempo. Você não vai direto para o inferno. Você acha que Deus vai mandar um homem e uma mulher para o inferno? O Deus que é Deus do amor? Não, imagina. Você cumpre lá uma parte e depois você está livre, você vai para o paraíso. Não conhecem a palavra de Deus e acham que o céu, o paraíso que tem Deus preparado para todos que creem nele e obedecem, é igual aqui, cada um faz o que quer e está tudo certo. E Deus está dizendo, olha, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas olha o que ele fala no verso 22. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, você vê que Deus está falando como se ele estivesse no próprio anjo. Fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Você já imaginou uma condição dessa na nossa vida? Na realidade é o que Deus quer fazer conosco. Que nós possamos estar em segurança, que Ele possa guardar a nossa vida. Jesus disse, eu nunca jamais vos deixarei, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E o desejo do próprio Deus é estar ao nosso lado para nos abençoar. Mas tem o quê? Condições que Deus exige para abençoar. Não é de qualquer maneira. Continuando, vai lá no capítulo 30, do livro de Êxodo mesmo.
lá no verso 11. Está escrito assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando fizerdes recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Jeová um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os recenseares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isso, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Então ele está dizendo, olha, vai haver um recenseamento. Aqueles que forem maiores de 21 anos vão ter que pagar um tributo. Vão dar ao Senhor metade de um ciclo de 20 geras. Isso aí naquela época ainda não existia dinheiro. Era na época que estava se começando as moedas de prata, e essa moeda ela valia o equivalente a 11,4 gramas. Se fosse atualmente, está 1,95 a grama da prata. Se você multiplicar por 11,4 gramas, dá 22,23 centavos. R$22,23 o ciclo, né? Como era para pagar meio ciclo, seria um preço simbólico de R$11. Cada um tinha que dar ao Senhor essa oferta. E um detalhe importante é que Deus, quando Ele manda fazer isso, Ele diz, olha, qualquer um que entrar ali nessa idade vai ter que fazer isso. Veja no verso 14. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, eu falei 21, mas é 20, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e os dará ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela sua alma. Então você vê que Deus, Ele dá um valor específico quando tem aquele recenseamento. Todos os maiores de 20 anos, seja pobre ou rico, paga da mesma forma. O rico não vai dar mais, nem o pobre vai dar menos. E ele diz, como ele já tinha dito lá antes, ninguém apareça na minha frente de mãos vazias. Ou seja, era obrigatório fazer isso. Por que Deus cobrava isso? Para manter aqueles que serviam ao Senhor na tenda do encontro, que eram os levitas. Eles não tinham posses, não tinham herança, eles viviam daquilo que era dado como oferta. Então, todas essas moedas que eram dadas eram entregues aos levitas para sustento deles. Quando o Senhor Jesus veio na terra, depois de muitos anos, ele estava lá caminhando com Pedro e ele entrou em Cafarnaum. E foram ali os cobradores do templo, porque naquela época tinham os cobradores do templo. Então eles iam lá na casa dos judeus para cobrar os impostos. Só que naquela época o imposto já não era mais esse ciclo, meio ciclo de 20 geras e meio ciclo. Eram as dracmas, que tinham um valor muito maior. A dracma, ela representa, até hoje é usado lá naquela região, ela representa um dia de trabalho de um trabalhador braçal.
Então você imagina, você pega, por exemplo, um pedreiro. Pedreiro bom, qual é a diária? 150 ou 200. Então, uma dracma valia R$ 150 ou 200. Tinha que pagar cada um 2 dracmas. Então, ele ia pagar de 300 a 400, lá, como o imposto do templo. Isso foram lá cobrar de Jesus. É aquele episódio que Jesus diz para Pedro: mas espera um pouco. De quem você acha que eles cobram o imposto? Dos filhos ou dos alheios? E Pedro disse, dos alheios, né? Ele disse, pois é. Mas para que ninguém se escandalize, vai lá na praia, joga o anzol, o primeiro peixe que você pegar, vai ter um starter lá dentro, que valia 4 dracmas. Você pega esse peixe, paga o meu imposto e paga o teu. Ou seja, quando ele fala isso, os filhos ou os alheios, ele está dizendo, ali é a casa do meu pai. Eu sou filho do rei. O filho do rei não paga imposto, porque ele é o rei. Mas eles não entenderam. Mas ele estava confirmando o quê? Que ele é o rei dos reis, que ele é o filho do rei. Que ele tem uma filiação divina, que ele é o próprio Deus que estava ali, não deveria pagar imposto, mas, como ele disse, não vamos criar polêmica, paga o meu e o teu, está tudo bem. Então você vê que Deus tinha a sua maneira de agir, que continua até hoje. Abra lá no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 24. Mateus capítulo 17, versículo 24. Diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. E ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos alheios, ou seja, dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus então disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira, e abrindo a boca acharás um starte. Toma e entrega-lhe por mim e por ti. Então você vê que Jesus, ele era profeta, ele sabia o que estava acontecendo. Quando eles vão cobrar o imposto, que Pedro entra em casa, ele já tem uma resposta, o Pedro nem precisou perguntar o que seria. Ele disse, eles estão cobrando o imposto, os filhos do rei não deveriam pagar, mas vai e faz assim. E Pedro foi. Você imagina o poder de Deus, o poder de Jesus, que ele dá ordem ao peixe, que vá lá no fundo do mar, engula aquela moeda que está lá, venha para cima, fisgue o anzol certo do Pedro, e o Pedro consegue então abrir a boca do peixe e tirar o start. Então Jesus está mostrando o quê?
que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele tem poder para todas as coisas. Ele controla o vento, o ar, a natureza, os peixes, o universo, tudo. Ontem eu estava vendo ali um programa de televisão que estava mostrando a Terra, o Sol, né? E o analista lá estava dizendo que o Sol ele está numa distância exata da Terra. Se ele tivesse alguns centímetros mais próximo da Terra, torrava tudo. Se ele tivesse alguns centímetros mais longe da Terra, ficaria aqui um deserto. Quer dizer, olha, você vê a força do Sol, mas no lugar certo. Da mesma forma, a natureza toda tem que estar na forma correta e certa. É que nem o nosso organismo. Se ele tiver com algo desbalanceado, você vai ficar doente. Hoje, os estudiosos, os psiquiatras, psicólogos descobriram que a maior parte da doença é psicossomática. Ela começa aqui, ó. Porque a pessoa começa a imaginar, ela começa a ficar depressiva, ela fica também muito acelerada, com ansiedade, e aquilo tudo vai mexendo os hormônios dentro da pessoa, e aquele próprio hormônio que é produzido internamente traz a doença para a pessoa. Claro que existem as doenças mecânicas, que não tem nada a ver. Você vai jogar um futebol, você leva uma bolada, cai de mau jeito, você quebra uma perna, não tem nada a ver com a situação do pensamento. Mas a maioria das doenças, elas começam assim, porque houve um desequilíbrio no organismo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Qualquer desequilíbrio que haja, tem consequência. Por isso que o apóstolo Pedro disse, olha, tomem cuidado, porque o inimigo, o vosso adversário, ele anda ao derredor. Ou seja, nós estamos aqui e ele está ao derredor. E ele diz, buscando a quem possa tragar. Ou seja, quando você tem Jesus Cristo como teu único, exclusivo e verdadeiro Salvador, você faz parte da propriedade de Jesus. Você é propriedade de Cristo. O inimigo não pode te tocar, desde que você ande de acordo com a palavra de Deus. Agora, a pessoa entregou a vida para Jesus, nunca mais procurou Jesus, não busca Deus, anda nos ídolos, procura nas imagens, anda nas feitiçarias por aí. O que resolveu ela entregar a vida para Jesus? Nada. Foi um ato simbólico só. Por quê? Porque ela está cultuando a outro Senhor. E Jesus disse, você não pode ter o reino dividido, porque você vai agradar a um e vai magoar o outro, vai entristecer. Então, quer dizer, a pessoa, ela tem que entender que o inimigo anda ao derredor. Se houver um desequilíbrio espiritual, ele entra e faz o que ele quer. Ou seja, a própria pessoa deu margem para ele entrar. Agora, se a pessoa anda em retidão, o que ele pode fazer? Nada. Ele vai continuar rodando, não vai encontrar passagem para te atacar. E Jesus disse, se você resistir, ele vai fugir. Agora, muitas pessoas dizem, porque o inimigo faz, ele acontece. No mundo que não tem Jesus, ele faz. Mas naqueles que são propriedade de Cristo, que tem a marca do Cordeiro, ele não faz, não. Então, quer dizer, é uma segurança que nós temos, porque servimos a Deus. Então, nós não temos medo, mas temos que cumprir a nossa parte. Você vê que lá na antiguidade, aquele povo era escravo, ele estava ali no livro de Êxodo,
onde conta que o anjo estava ali acompanhando para eles ter vitória. Eles iam entrar na terra de Canaã. Canaã era terra de leite e mel, mas ela já tinha moradores lá. Moradores que rejeitaram a Deus. Moradores que eram maus. Por isso que Deus resolveu dar para Israel aquela possessão. E Deus, ainda quando eles vão entrar lá, Deus diz, olha, não pense vocês que vocês vão receber isso, porque vocês merecem, que vocês são melhores do que os outros. É pela promessa que eu fiz aos vossos pais. Ou seja, Deus cumpre a sua promessa. Então, quando Deus promete para nós algo, nós temos que ter o quê? O amor ao próximo e a fidelidade para com Deus. Deus é fiel. E nós somos fiéis a Deus? Nós obedecemos? Você vê que aqui Jesus tinha toda a ciência do que iria acontecer. Pedro vai lá, pesca aquele peixe, pega o starter e entrega para os cobradores do templo. E nem eram os romanos, não, era o próprio templo que cobrava o imposto, era também instituído por Deus. Para você ter uma ideia, o imposto das 2 dracmas, como eu disse, ela correspondia a um dia de salário de um trabalhador. Não era um imposto romano, mas um imposto anual para a manutenção do templo em Jerusalém. Todo judeu adulto era obrigado a pagá-lo, que nem hoje o imposto de renda. Hoje o imposto de renda, quem paga, não paga um dia de trabalho, paga o equivalente a 30 dias de trabalho. Você vê que é muito imposto. Você trabalha no ano 12 meses e 1 mês você dá para o governo. E o governo, quando faz alguma coisinha, acha que está fazendo muito. E as pessoas, que governo bom, está fazendo para o pobre. É eles que estão pagando. O governo nunca deu nada para ninguém. Quando os coletores perguntam a Pedro, teu mestre Jesus, ele paga esse imposto? Queriam testar Jesus, saber se ele era submisso às tradições religiosas ou não. Quando Pedro entra em casa, antes dele falar, Jesus conhece aquilo que vai acontecer, e ele fala, de quem cobram os reis da terra imposto? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro responde rapidamente, dos estranhos. Jesus então conclui, logo estão isentos os filhos. O que ele revela aqui? O princípio profundo, que ele, sendo o filho de Deus, não deveria ser obrigado a pagar o imposto do templo para o seu próprio pai, porque o templo era de Deus. Ele estava pagando imposto, ele sendo o filho de Deus, o próprio Deus, para ele mesmo. Mas eles queriam. A lição que Jesus nos dá é a lição de humildade. Mesmo estando isento, ele decide pagar o imposto. E ele diz, para que não os escandalizemos. Ele não quer criar um problema desnecessário com os coletores, não quer dar motivo para que questione a sua conduta. E o milagre acontece quando Pedro começa a obedecer. Ele faz como Jesus disse e ele traz na boca uma moeda de um starter. Era o equivalente, o necessário para cobrir o imposto dele e de Jesus. Quer dizer, Deus provê. Você vê que o próprio Deus proveu aquilo que ele precisava. O nosso Deus é o Deus da providência, é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Então, quando nós confiamos, ele vai prover. As pessoas hoje em dia, você vê, elas vivem atribuladas com as contas, com o dinheiro, como vai ser feito. Mas eles esquecem o que Jesus disse. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem capacidade para prover, para abrir uma porta, para tocar um coração, para mudar uma sorte de uma pessoa, para tirar uma pessoa, como diz,
Deus pega aquele que está sentado no monturo, na pedra, e põe ao lado de príncipes, ou seja, o Deus que nós servimos, ele ergue as pessoas, ele levanta as pessoas. O que nós vemos também? Que ele tem, Jesus, o domínio sobre toda a criação. Até o peixe obedece à ordem de Jesus. Assim como foi com Jonas. Quando Deus deu a ordem, a baleia regurgitou Jonas na praia. Ou seja, vomitou o Jonas na praia. Quem deu a ordem para a baleia? O próprio Deus. A obediência a Deus, o amor ao próximo, eles devem estar acima de qualquer ato que seja de legalidade. Nós temos que ver que Deus é amor. E quando você ouve a palavra de Deus, onde ele diz que nós temos que amar ao próximo como nós mesmos, é mandamento. Não tem outra situação que possa resolver, que a pessoa possa querer fazer um jeitinho. Dessa palavra nós pegamos o quê? Uma aplicação para nós. Como filhos de Deus, Deus nos chamou para a liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há o Espírito da liberdade. Nós somos livres, mas temos que agir com sabedoria para não escandalizar os outros. Jesus não quis criar escândalo com aquele povo que foi cobrar o imposto, que era do próprio templo. O crente, ele não pode escandalizar. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, o ídolo não é nada, mas se o teu irmão se escandaliza, não provoque escândalo. Ou seja, seja moderado, veja como que eles andam. Você vê uma pessoa que vai numa igreja onde a mulher não usa calça comprida. Vamos lá fazer uma visita? Vamos, a mulher vai de saia, de vestido. Ela não vai lá de calça jeans toda apertada e fala, não, mas eu uso sempre assim. Tá bom, mas não é naquela igreja. Nós temos que se adaptar às regras dos outros para não escandalizar. E o crente tem que ver muitas coisas isso. Outra coisa que nós percebemos, a provisão de Deus, aquilo que você precisa, ela vem de algo que você não espera. Quem poderia imaginar? Você acha que Pedro podia imaginar? E agora? Nós não temos dinheiro, não temos prata nem ouro. Como que vai pagar? Ô Jesus, vamos andar por aí pedindo, dar um dinheiro aí? Não. A providência, ela pode vir, a provisão, da onde você menos espera. Às vezes nós temos pessoas ao nosso lado que não imaginamos nunca. E eles vão nos ajudar. Quando o meu pai faleceu, estava passando um momento de dificuldade. E eu tinha ido lá em Santos com um amigo, e na volta paramos lá no shopping e as meninas queriam comer um lanche, McDonald's. E eu estava sem dinheiro, falei para ele, você pode comprar um lanche para mim aí, para as meninas no cartão, depois eu acerto com você? Eu não tinha nem cartão, hein? Aí ele falou assim, você está meio apertado? Eu falei, estou. Agora com essa circunstância, meu pai faleceu, tudo. Ele falou assim, olha, naquela época, hein, faz tempo, eu tenho um cartão que eu não uso, esse cartão tem um limite de 30 mil reais. Te ajuda? Eu falei, você ajuda? Ele falou, então pode comprar e pagar com o cartão e fica com ele. Quando você tiver dinheiro, você me devolve, você paga ele e me devolve. Olha que eu usei aquele cartão, acho que uns 2 anos, né? Para mais. Pagava até água e luz no cartão dele. Mas todo mês pagava o cartão dele, né? Mas nunca esperava, porque ele é assim, ó. Mas naquele momento Deus tocou no coração dele e ele abriu uma porta, me ajudou e fez com que eu passasse uma fase difícil de uma maneira mais fácil. A provisão veio daquele que eu nunca ia esperar que pudesse me ajudar.
Outra coisa, quando você pega uma palavra com essa, você vê que nós temos acesso a Deus. Você não precisa pagar nada para estar na presença de Deus. É de graça. Mas tem aquelas obrigações que são pertinentes. Ninguém vai dar o dízimo porque vai fazer uma troca. Ninguém vai dar uma oferta porque vai fazer uma troca. Não. Como está escrito, ninguém contribua além daquilo que propôs no seu coração. Não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama quem com alegria dá. Ou seja, não há uma barganha. Olha, você quer comprar isso aqui novo? Põe tudo no envelope daqui que Deus vai te abençoar. Isso é você querer comprar Deus. O Evangelho mostra aquele mágico chamado Elimas, ele quis comprar o poder do Espírito Santo para ser batizado. Pedro rejeitou e falou, olha, seja o teu dinheiro para maldição, porque quisesses comprar o dom de Deus. Ou seja, é dom. Mas as pessoas, quando entendem sobre o dízimo e as ofertas, elas fazem. Por quê? Elas contribuem na casa do Senhor. Como era lá no Antigo Testamento, aonde pagava seus impostos. Quando você tem Jesus, através do nome de Jesus, você tem o acesso total a Deus. Mas para você receber esse anjo que te acompanhe, que esteja ao teu lado, como ele disse aqui no começo, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. O Senhor tem algo preparado para cada um de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles que o buscam e temem, mas nós temos que cumprir os mandamentos de Deus. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, quem faz a vontade de Deus, Deus se alegra. E quando Deus se alegra, a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Só vai receber de Deus quem obedece. As pessoas muitas vezes têm um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. E se você é de Deus e quer que o Senhor coloque anjos ao teu redor para te livrar, para te abençoar, para você ser vencedor em Cristo Jesus, obedeça a palavra de Deus. E você vai ver que vai ter vitória, vitória, vitória e vitória. No meio dessas vitórias, uma leve e momentânea tribulação. Mas a vitória é certa, porque Deus é fiel. Vamos se colocar de pé. De tudo isso que nós vimos hoje, nós aprendemos que somos livres, mas temos que viver com responsabilidade, amor ao próximo e sermos fidedignos a Deus. Ou seja, Deus é fiel, mas Ele exige a nossa fidelidade para com Ele. Pensa naquilo que você precisa. Nós vamos nesse momento orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai soberano e amado, eu quero, meu Deus, agradecer pela Tua palavra, porque eu creio, Senhor, que a Tua palavra é a verdade. E eu quero pedir, Senhor, meu Deus, por cada um de nós, que a Tua bênção seja derramada sobre nossas vidas. Que nós tenhamos uma resposta, Senhor, para aquilo que parece impossível, para aquela causa na justiça, para aquela providência que nós precisamos no mundo financeiro, porque o Senhor é o Deus que tem todo o poder. Até a natureza, os peixes te obedecem. Então dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que Ele nos abençoe e nos guarde. E coloca, Senhor meu Deus, o Teu Santo Espírito, para que Ele possa sempre nos alertar, nos abençoar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e age poderosamente a favor de cada um de nós que estamos te buscando. Aqueles que estão presentes aqui, aqueles que ouvem à distância, mas que essa palavra
traga uma resposta para cada pedido, traga, Senhor, a tua bênção para todos nós. Aquela bênção, Senhor, que o Senhor disse, que enriquece e que não acrescenta dores. Então, meu Pai, abençoa todos nós, porque nós estamos indo a Ti, porque confiamos no Senhor e sabemos que em Ti nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa a nossa casa, nossa parentela, nossos filhos, abençoa aqueles que convivem conosco, abençoa o nosso emprego, aquele que é empreendedor, abençoa aquele que está estudando, aquele que quer fazer um concurso, aquele que precisa de uma porta de emprego, mas que todos, Senhor, sejam beneficiados com o Teu agir, porque eu sei e creio que o Teu agir, ele faz o impossível acontecer, e todos nós teremos uma resposta, Senhor, que venha nos alegrar e que venha dar um testemunho, que venha engrandecer o Teu nome. Então, age a favor de todos nós, é o que eu peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Diga amém e graças a Deus, aleluias. Erga a mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Até quarta-feira, na nossa busca do Espírito Santo.